Saudações e bem-vindo a este espaço destinado à reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, à luz das celebrações neste 2025 dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A proclamação da independência aconteceu precisamente a 25 de junho, quando corria o ano de 1975. Hoje, a nossa reflexão tem a perspectiva econômica e, para isso, convidamos o economista Joaquim Tobias Dai, que é bem-vindo para esta conversa. É verdade que quando Moçambique proclama a sua independência nacional, ainda não existia. Entretanto, beneficia do facto de ser um académico e tem muitos recursos para se informar sobre aquilo que foi o passado, o presente e poder perspectivar o futuro. E vamos começar precisamente por aí. Como é que caracteriza a economia moçambicana à altura da proclamação da independência nacional, corria o ano de 1975? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Bom, a economia moçambicana, antes da independência, era uma economia essencialmente de exportação e de exportação de matérias-primas, principalmente para a chamada metrópole, para Portugal, não só Moçambique, como os outros países, como Angola, por exemplo. Angola não tinha refinaria de petróleo. A refinaria de petróleo portuguesa foi estabelecida em Sines, em Portugal, no norte de Portugal, para refinar o petróleo de Angola. O mesmo acontecia com Moçambique, na qual nós exportávamos matéria-prima para Portugal. Só que Moçambique tinha uma outra característica, que era a característica inerente da grande dívida que Portugal sempre teve com os britânicos, na qual os britânicos acabaram por ter uma grande influência na África Austral, e essa proximidade dos britânicos com Moçambique, que é a logística. Portanto, além de uma economia essencialmente de exportação, era uma economia também muito forte em logística, tanto da Rodésia, hoje o Zimbábue, como da África do Sul, através do Porto de Maputo, que eram dois pontos essenciais. O Porto da Beira e o Porto de Maputo eram essenciais para a política de exportação de Portugal, principalmente nestes países que eu referi, também para exportação de matéria-prima e importação de outro tipo de produtos, inclusive petróleo, combustíveis líquidos para estes países. Mas Moçambique começa essa ligação com os britânicos, por assim dizer, para exportar principalmente o ouro da África do Sul, à necessidade do Porto de Maputo. Portanto, era uma economia que vivia não só de uma base agrícola de exportação, mas também de alguns produtos de exportação pelos nossos portos, tanto com uma logística bastante forte. Tanto é que hoje ainda é uma característica da nossa economia, que é o potencial de logística. Portanto, era uma economia que era uma economia, basicamente, nestes sentidos, crescente, mas que depois começa a decrescer à medida que a intensidade da luta colonial vai aumentando, né, com essa intensidade, e é nesse momento que a economia começa a decrescer. Moçambique herda o país com uma economia já em queda, e principalmente porque esta guerra acaba por colocar os dois países numa situação de conflito e as amizades não eram mais a mesma coisa. A destruição de infraestruturas a que uma guerra obriga reduz o nível de exportações. Portugal já não conseguia controlar a economia da forma como controlava antes da independência. Portanto, esta queda da nossa economia foi muito acentuada nesta altura, e que depois da independência Moçambique tenta organizar-se, tentar pegar o país e tentar voltar a exportar, mesmo daí aquela necessidade que o presidente Samora Machel dizia: nós não somos inimigos dos portugueses, somos inimigos dos colonialistas. Mas ainda na fase colonial, portanto, antes da proclamação da independência, qual era o nível de competitividade da economia moçambicana? Bem, a economia moçambicana era uma economia que não entrava para os rankings de competitividade, por assim dizer, mas era uma economia que se enquadrava aqui nos países da SADC, mas como as outras economias herdadas do colonialismo, eram quase sempre condenadas a uma pobreza se não estivessem ancoradas ao seu colono, por assim dizer. Portanto, não era uma economia muito competitiva, até porque a gente exportava bens em bruto. Exportávamos o algodão, o açúcar, exportávamos produtos agrícolas, como também alimentares agrícolas.
Portanto, não era uma economia muito competitiva, mas simplesmente uma economia que conseguia fazer a metrópole funcionar. Portanto, o que nós tínhamos tínhamos capacidade, pessoas com capacidade técnica em Moçambique, que eram portugueses, que depois esses técnicos saíram todos quando foi a independência, e isso que gerou uma grande diferença na capacidade de responder e capacidade de atender a economia. No que Moçambique exportava nessa altura também vai o destaque para a mão de obra, sobretudo para as minas da África do Sul, as minas de ouro. Sim, é sem dúvida. A tal parceria que os portugueses tinham com a África do Sul, uma delas é de facto a mão de obra barata, por assim dizer, para as minas da África do Sul, que a África do Sul beneficiava de uma mão de obra barata. Moçambique recebia os excedentes que essas pessoas que depois faziam, mandavam para cá as suas remessas para os seus familiares, mas não, essa mão de obra não era qualificada. Não era mão de obra não é totalmente qualificada. Portanto, esse foi um dos grandes problemas que nós tivemos, que nós tínhamos a nossa limitação do qual, até que ponto os nativos eram autorizados a estudar e a formar-se qualitativamente para assumir cargos de direção. Eram muito poucos e daí vê-se mais tarde, depois da independência, a nossa dificuldade de assumir as rédeas da nossa economia. Proclama-se a independência, dá-se aquela fuga em massa de técnicos portugueses. O que isto provoca na economia que até então vigorava? Bem, foi um grande colapso, porque não há pior coisa do que de um dia para o outro entregar-se a empresa a alguém que nunca soube o que é dirigir uma empresa sequer e não tinha sequer conhecimentos técnicos para tal. Estamos a falar do nível empresarial, estamos a falar do nível de saúde, estamos a falar do nível das escolas, os professores. Ficaram cá alguns portugueses, sim, mas muito poucos para dar resposta àquilo que foi o país. E este colapso foi muito grande. Portanto, Moçambique encontrava-se então em situação muito frágil, em que tinha que recorrer já a grandes importações. As exportações, porque não nos podemos esquecer que logo após a independência começa a Guerra Civil. E esta Guerra Civil continua a prejudicar as infraestruturas, e a particularidade da Guerra Civil em Moçambique é que ela era uma guerra essencialmente de destabilização, uma guerra na qual forças externas tinham a intenção de fazer colapsar a economia. Logo, a nossa capacidade de exportação, mesmo que produzíssemos, a nossa capacidade de exportação era muito deficitária, muito má. E, por outro lado, o nível de dívida externa foi aumentando porque não conseguíamos exportar, mas tínhamos que importar por várias formas e depois chegamos a um ponto em que não tínhamos sequer moeda estrangeira para importar. E não tínhamos técnicos qualificados para produzir. Mesmo que produzissem, não conseguiriam exportar, não conseguiam pôr o país a funcionar. Não conseguíamos transportar mercadorias de um ponto a outro dentro do próprio país devido a esta guerra que nós tínhamos. Portanto, houve um colapso, por assim dizer, da nossa economia, muito grande. E depois aqui tínhamos uma situação bastante complicada, que nós já éramos vistos como um país marxista-socialista, que foi a definição que o partido, na altura que estava a governar o país, decidiu assumir-se, um partido marxista de orientação marxista, socialista, mas não éramos um país essencialmente marxista, uma vez que nós assumimos como um país dos não alinhados. Portanto, o Presidente da República, na altura, batia-se muito pela independência dos países, mas identificava-se como um país não alinhado. Portanto, o bloco económico que nos apoiou na altura, o bloco socialista, liderado pela União Soviética na altura, não aceitou Moçambique no seu pacto económico, porque Moçambique não era um país marxista como que tal, era um país não alinhado. E Moçambique não teve outra alternativa senão procurar soluções para a sua economia que estava em colapso. Não tínhamos moeda externa, não conseguimos fazer importações, não conseguimos fazer exportações, a guerra civil intensificava-se ainda mais, o PIB caía sistematicamente a níveis gravíssimos, que atingiram o seu pico por volta de 1983, que em 83 é tomada a decisão que Moçambique tem que mudar de rumo, porque continuar como um país não alinhado, ou de orientação socialista e isolado no mundo, a política isolacionista fracassou. A economia colapsou por total e era necessário tomar novos rumos. E um pouco antes mesmo da emergência da guerra civil, a guerra dos 16 anos, é verdade que a guerra praticamente se seguiu
a proclamação da independência, não passou muito tempo sem que isso acontecesse. Moçambique é chamado a pagar o preço bastante caro do seu apoio à luta no Zimbábue para derrubar o regime minoritário de Ian Smith, em cumprimento tanto das deliberações das Nações Unidas. Inclusivamente houve promessas, através do sistema das Nações Unidas, que o país seria ressarcido. Só que, até os dias que correm, não mais aconteceu esse ressarcimento. É verdade. E esse envolvimento de Moçambique, principalmente por causa desta política que nós tínhamos, um país não alinhado, que temos de tentar apoiar os outros países a conquistarem a sua própria independência, trouxe a Moçambique alguns amargos. Portanto, um deles é este. O outro foi também com a África do Sul, no qual Moçambique também apoiou a luta para o fim do apartheid na África do Sul. Portanto, este esforço de guerra não é só o impacto político, é o esforço de guerra que tem impactos muito fortes do ponto de vista económico. Acima de tudo. Tem impactos muito fortes do ponto de vista económico. São jovens que saem do local de trabalho para ir para a guerra. É o custo dos equipamentos para manter uma guerra e de tentar ajudar no desenvolvimento, não, mas na independência de outros países. Portanto, marcou muito Moçambique, que essa experiência depois adotamos também com a África do Sul, como eu disse, e até hoje deixa as nossas marcas. Somos orgulhosos pelo que fizemos, mas teve custos bastante grandes para a nossa economia. E os setores que mais ficaram visados é sobretudo o Porto da Beira, que praticamente deixou de ter grande expressão em relação à assistência que dava à Enterro do Exército Sul nessa altura. Sim, durante o tempo em que estava aqui a economia... Fora as destruições que o regime do Ian Smith teve que fazer em Moçambique. Sim, porque no fundo, enquanto eles estiveram a trabalhar como regimes opressores, o regime de Ian Smith e o regime colonial português, o Porto da Beira teve um grande boom, cresceu imenso, porque no fundo são dois países que conseguiam ir buscar fontes de financiamento para o desenvolvimento da economia na Europa, tinham fontes de financiamento para garantir o normal funcionamento da economia. E quando se dá a independência de Moçambique, uma das principais ações é tentar criar uma imagem de fracasso desta política de internacionalização ou de independência de Moçambique. Portanto, a ideia é estrangular a economia moçambicana para que os outros países percebam que não vale a pena ir pela independência, porque estes moçambicanos não sabem governar. Isto é a tal política das sanções. No fundo, é como se Moçambique tivesse sanções económicas devido ao nosso apoio. Primeiro a nossa independência, alguns países revoltaram-se, criaram movimentos, ajudaram a criar movimentos de estabilização interna, e outros criaram essencialmente sanções de não trabalhar com Moçambique. Por isso é que eu chamava de uma política isolacionista. Portanto, nós tínhamos sanções por parte do Ocidente, porque éramos vistos como socialistas, mas também tínhamos sanções, não foi necessariamente sanções, mas não fomos aceitos ao bloco económico liderado pela União Soviética, porque também não éramos vistos como essencialmente socialistas. No fundo, ser caçado por ter cão e caçado por não ter cão. Foi o que nos aconteceu. Porque, na verdade, não éramos nem uma nem outra coisa. Nem uma nem outra coisa. Tanto a política isolacionista não funcionou, e ela depois é replicada ao longo dos pensamentos políticos em Moçambique no final dos anos 70, e tivemos um grande problema também que nos aconteceu. Além de falta de divisas, além da destruição de infraestruturas, além do brain drainage, que no fundo a saída de quadros do país em grande massa, o fecho de muitas empresas, porque alguns desses portugueses não queriam mais ficar em Moçambique, fecharam as empresas e tiraram as infraestruturas capazes de garantir o funcionamento da economia. Tivemos um grande problema, que foi a própria economia global. Nós tivemos o primeiro choque petrolífero em 1978, e que a réplica desse choque petrolífero e o aumento gradual do custo dos combustíveis foi se mantendo até por volta dos anos de 1983, quando a economia voltou a estabilizar fora do choque, chamado grande choque petrolífero. Começa em 77, na verdade, com a Revolução Iraniana, e depois com a entrada no Médio Oriente de países como a Arábia Saudita, por aí fora. Portanto, é um nó de estrangulamento muito grande, na qual Moçambique tinha que encontrar alternativas. Por isso é que os pensamentos económicos, os pensamentos políticos
começaram, no final dos anos 70 e princípio dos anos 80, a olhar para o país de outra forma. O isolacionismo não nos ajuda, é preciso encontrarmos soluções rápidas, porque na verdade o país estava na falência. Portanto, Moçambique proclama a sua independência e pouco tempo depois é obrigado a ter que construir uma economia de guerra por força das circunstâncias que pôde aqui enumerar. Como é que foi, no geral, conduzir o país num contexto de guerra, uma guerra de 16 anos do ponto de vista econômico, tendo em conta que chegaram a faltar divisas até para importar leite para bebês, e a discussão no final do dia era do pouco que há entre importar leite para bebês e importar medicamentos, o que é que se faz? Esse é o grande problema da economia de guerra. A economia de guerra, enquanto o país estiver em guerra, os países têm que se defender. E normalmente a guerra tem prioridade, infelizmente. Portanto, até porque neste tipo de situações, a gente quando compra leite, fazemos leite e alimentos que nós precisamos, alfaias agrícolas, quando compramos também equipamentos para manter as fábricas a funcionar, são transações económicas diretas. E armamentos normalmente são por créditos. Portanto, vamos afundando em dívidas, chegamos a um momento em que nos pedem para pagar e nós não conseguimos pagar. O nosso principal credor na altura, é verdade que nós temos os créditos com os russos, com a União Soviética, do ponto de vista da nossa cooperação militar e política, mas o nosso principal credor financeiro eram os países nórdicos. A Suécia, um dos principais países a chegar a Moçambique para ajudar Moçambique. A nossa dívida era já insustentável e a Suécia recusava-se a continuar com o apoio se nós não mudássemos de direção. Porque tínhamos uma economia de direção central, uma economia de orientação socialista, e essa economia de orientação socialista não conseguia dar resposta à demanda económica que o país tinha e, portanto, os países nórdicos começam a exigir de Moçambique uma mudança de postura. Era preciso mudar a postura, é preciso olhar para a componente política de outra forma. Moçambique tem que se enquadrar no mundo e eles exigiam que Moçambique enquadrasse nas instituições de Bretton Woods. Portanto, Moçambique não tinha alternativa, não conseguíamos importar os bens essenciais. E quando aquele que era o nosso parceiro, que tinha sobrado, o único que ainda podia nos sobrar, recusa-se a continuar a apoiar-nos, Moçambique não tinha alternativa. Por isso é que, a partir dos anos 82, Moçambique começa a aproximar as instituições de Bretton Woods e assina os acordos de Lomé, e entra para os acordos de Lomé, que é o primeiro passo para a entrada para as instituições de Bretton Woods, que é o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, portanto, e que depois acaba por se materializar mais à frente. Portanto, isso é que em 1985, quando há a visita do presidente Samora Machel aos Estados Unidos da América, na verdade o objetivo era mesmo materializar este objetivo, e que Moçambique acabou depois de entrar para as instituições de Bretton Woods, onde os Estados Unidos da América veio a tornar-se um dos nossos principais financiadores e de apoio ao desenvolvimento em Moçambique. Moçambique passa por uma fase em que se torna inevitável proceder a nacionalizações, surgem muitas empresas estatais, algumas das quais provaram a sua capacidade de produzir, mas depois que veio o programa de reabilitação econômica, não se evitou que muitas delas praticamente deixassem de funcionar. O que é que vem a mudar efetivamente este período em que há uma grande aposta nas empresas estatais? Bem, a tal economia de direção central, Moçambique nacionalizou as empresas todas que eram privadas portuguesas na altura, e essa nacionalização cria alguns constrangimentos. Nós podemos nacionalizar uma empresa e conseguir conduzir a empresa a bom porto, mas se nós nacionalizamos uma empresa que vive de créditos junto à banca, e a banca fecha-nos a porta, vive de importações de matéria-prima específica para a produção de algum bem essencial, e onde esta empresa em particular importava, fecha-nos a porta, a empresa não tem como importar esses mesmos bens. Portanto, é uma empresa que está condenada ao fracasso. Esse é o grande problema das nacionalizações, principalmente quando as nacionalizações são num ambiente tão hostil como são nacionalizações no meio de uma guerra de independência. Portanto, o objetivo é que as empresas começaram, muitas delas a entrar em colapso,
E Moçambique, para aceder às instituições de Bretton Woods, tinha que criar um programa que lhe permitisse provar ao mundo que tinha um plano estratégico para o desenvolvimento. Portanto, Moçambique criou um plano, que esse plano depois veio a transformar-se no Programa de Reforma Económica, que é, no fundo, o plano que foi entregue ao FMI, ao Banco Mundial, para que Moçambique fosse aceito como membro efetivo dessas instituições. Portanto, só que essas instituições puseram algumas imposições. Portanto, a mudança da postura do nosso país, olhar cada vez mais para o tema do multipartidarismo, que mais à frente veio a ter mais efeito, nacionalização da privatização das empresas que Moçambique andou a nacionalizar para tentássemos dinamizar a economia. Então, e algumas dessas exigências não iam de acordo à ideologia do regime na altura, mas haviam que fazer alguns sacrifícios. Portanto, as nacionalizações tiveram este grande efeito, que foi pusemos pessoas à frente de empresas que não tinham capacidade para gerir, e algumas delas, mesmo tendo capacidade, não conseguiam gerir as empresas porque as empresas foram geridas por outras pessoas que sabotaram o normal funcionamento dessas empresas com a sua saída. Não é fácil gerir uma empresa que não é nossa. Pior é um ambiente hostil. Nós podemos comprar uma empresa. Compramos uma empresa, continuamos a ter acesso ao crédito junto daquilo que são as garantias que essa empresa consegue oferecer. Temos acesso aos fornecedores, temos acesso aos clientes. Quando a gente nacionaliza uma empresa, perdemos os clientes, que normalmente eram os clientes da metrópole, e perdemos os fornecedores, que também eram da metrópole, ou a metrópole sabia como fazer chegar os produtos cá, é uma empresa condenada ao fracasso. Daí o fracasso de muitas dessas grandes empresas que nós tivemos cá no país. Entre as imposições que vieram do Banco Mundial e do FMI, está a célebre decisão de se extinguir a indústria de caju, que empregava milhares e milhares de moçambicanos. Mais tarde, ou mesmo em muito pouco tempo depois, se veio a provar que tinha sido uma decisão bastante errada. Aliás, o próprio Banco Mundial se fez a Moçambique para reconhecer e pedir desculpa, mas já era tarde demais. Era muito tarde. Moçambique tinha como resistir a este tipo de imposições? Moçambique não tinha como resistir. Moçambique estava numa situação de fragilidade e estava a negociar em posição de desvantagem. Portanto, Moçambique não conseguia alimentar os seus próprios cidadãos. Havia fome, havia escassez, não haviam combustíveis. Portanto, Moçambique não tinha alternativa. No fundo, eu acho que forçar uma negociação prolongada era muito mais prejudicial para o país do que tentar aceitar algumas imposições e tentar corrigi-las no futuro. Infelizmente, muitas dessas imposições tiveram efeitos nefastos. No fundo, já que quase tudo tinha sido feito para eles, tinha sido feito mal, então o objetivo é fechar. Essa indústria de caju, nós não percebemos como é que funciona, melhor é fecharmos, porque estão no mato e a gente não sabe como é que isso funciona. Eles não conheciam a dinâmica do país no mato, porque não era mato. São zonas que facilmente podiam se urbanizar, porque tinham lá pequenas indústrias, e essas pequenas indústrias geravam muito emprego. É o que nós dizemos, às vezes não é pobreza, é falta de emprego. A distribuição de renda começa com o emprego. Quando alguém consegue ter um emprego, ter um salário, é o seu primeiro ponto para a independência financeira, desta pessoa em particular. Portanto, o objetivo é criar empregos, geração de empregos. Nós aqui em Moçambique não vemos muitos barômetros de emprego, mas se olharmos com atenção para os jornais internacionais, vamos olhar que eles mensalmente têm barômetros de emprego que são levados muito a sério. Aliás, ainda esta semana que terminou, Donald Trump acaba de demitir a pessoa que é responsável do barômetro de emprego nos Estados Unidos porque apresentou números que não lhe agradaram. Para percebermos o quão é importante acompanhar a geração de empregos. Nessa altura, essas instituições não olharam como empregos, olharam apenas como custo de manter certas indústrias que eles não percebiam. E que eram indústrias que pertenciam na altura ao Estado. O Estado nacionalizou e essas indústrias depois acabaram, mais tarde acabou-se percebendo que fazem muita falta e ainda hoje fazem falta. E se conseguíssemos, teríamos mantido aquelas indústrias e que hoje estaríamos num outro patamar do ponto de vista da exportação da amêndoa de caju. O economista Tobias Dai haveria de aconselhar a reindustrialização de Moçambique numa perspectiva que nos leva a voltar aos tempos das grandes empresas como a vidreira, como Termometal, etc, etc. Sim, nós já percebemos que Moçambique
já foi um país, não necessariamente um país industrializado, mas um país que vivia ancorado na indústria. Depois desta grande crise econômica que Moçambique teve, muitas empresas faliram, muita gente saiu do país, a pobreza era iminente no país. Moçambique foi um dos países mais pobres do mundo, se não o país mais pobre do mundo durante algum tempo. Portanto, as economias e as indústrias implodiram. E nós percebemos que as indústrias geram emprego, as indústrias geram novos negócios, porque uma indústria precisa de fazer várias compras, tem seus fornecedores, cria essa linha de fornecedores, são novas indústrias que são criadas, subindústrias ou serviços. E depois as indústrias precisam de serviços para tentar operacionalizar as suas próprias capacidades. Portanto, é essencial nós voltarmos a pensar numa industrialização de Moçambique a vários níveis. Portanto, a nível dos nossos próprios, da nossa própria capacidade natural como o turismo, a indústria de sol e praia, como agrícola, e agrícola a todos os níveis, não só, nós hoje a agricultura tem um grande peso no nosso PIB, mas é uma agricultura não alimentar, é o açúcar e o algodão principalmente. Agora, a agricultura alimentar que nós precisamos para os chamados bens de substituição de importação, nós temos que parar de importar alimentos da África do Sul e do Brasil e de outros países. Iremos importar sempre, no fundo é a globalização. O que nós temos é garantir que temos alguma autossuficiência ou que temos produção suficiente para nos garantir e que nós importamos apenas aquilo que alguém quer consumir em particular. Se alguém tem intenção de consumir um produto que é biológico e é a sua vontade, vamos importar. Mas para o consumo geral nós temos que conseguir produzir cá, temos a indústria petroquímica que nós podemos agora também desenvolver, temos a indústria da logística que o nosso posicionamento geográfico permite-nos olhar para essa indústria com um grande afinco. Portanto, nós temos que desenvolver este tipo de ideias, de iniciativas, e sim, a pergunta é esta, a minha resposta é clara, sim, Moçambique tem que olhar para indústrias como a sua forma de saída neste momento. E como é que resolve o problema, portanto, dos custos de produção que acabam praticamente tornando insustentável a produção final de Moçambique? Vemos muitos bens, por exemplo, que nos chegam da Ásia, chegam a Moçambique a um preço 10 vezes mais barato que aquilo que é a produção interna. Sim, a competitividade de produção tem várias vertentes. E uma delas é a mão de obra. Mas não só. Durante muitos anos, a China, principalmente a China, depois transferiu este mesmo padrão para muitas das economias asiáticas, como o Japão, como a Singapura, baseavam-se muito numa mão de obra barata, que hoje já não é o caso. O que aconteceu é que durante o tempo em que a mão de obra foi barata e a produção foi muito grande, eles escalaram a produção e aprenderam a produzir em escala. Países como a China e Singapura e Vietnã hoje já não produzem apenas por causa da mão de obra barata, mas porque encontraram meios de produção mais eficazes, mais eficientes. O que acontece connosco é que nós, por mais que nós queiramos produzir, grande parte da nossa matéria-prima vamos buscar fora. Quando nós, em alguns desses momentos, conseguimos ter a matéria-prima cá. Se nós decidimos apostar, por exemplo, numa indústria de transformação alimentar, nós não podemos estar a importar tomate da África do Sul para depois transformar cá. Nunca vamos ser mais competitivos do que uma indústria de transformação agrícola sul-africana. Porque o tomate é deles, eles não estão a importar o tomate. Produzem, fazem a transformação exatamente no local de produção. Portanto, o que nós temos que olhar é onde é que vamos buscar as matérias-primas. Então, e aí a estratégia põe-se do lado oposto. Temos que industrializar principalmente aquilo que nós conseguimos encontrar localmente como matéria-prima. As areias pesadas, por exemplo. As areias pesadas nós exportamos como areia. Como areia, não tem... O que paga de impostos é mínimo, é irrisório. Mas que nós sabemos que as areias pesadas são neles alguns dos metais mais preciosos do mundo. Portanto, estes metais, se nós conseguíssemos fazer esta indústria de refinação no país, a exportação destes metais seriam com outro preço. Um preço muito mais elevado e que pagariam, sim, o imposto devido para as próprias receitas do Estado. E gerariam mais emprego, gerariam mais know-how e, se calhar, podíamos criar aqui indústrias que fossem consumir estes mesmos produtos. Temos, por exemplo, a Mosal. A Mosal está cá e a Mosal tem uma grande empresa a qual a Mosal vende parte do seu alumínio, que é a Midal.
Mas não chega, precisamos de mais empresas para produzir. Nós estamos a importar panelas quando temos alumínio aqui, Camasal funde com um alumínio de alta qualidade. Portanto, são esse tipo de coisas que nós temos que ver. Se temos aqui alumínio, por que é que a gente não desenvolve indústrias que vão consumir produção com produtos que saem da Mosal? Portanto, é preciso que a Mosal também tenha flexibilidade para que a produção, os contratos de produção que a Mosal já tem, não sejam feridos para conseguir alimentar essa indústria nacional. Mas nós é que temos que pensar internamente e olhar dessa forma. Porque, no fundo, como eu dizia, o nosso custo de produção é grande, principalmente porque não temos mão de obra qualificada, importamos muita mão de obra qualificada e, às vezes, a matéria-prima chega-nos com custos muito altos. Mas Moçambique tem alguma possibilidade de competir com o resto do mundo? Tem possibilidade de competir, sim. Principalmente, por exemplo, se olharmos para indústrias, nós já temos que olhar e perceber o que é estratégico para nós. Se nós olharmos para a indústria da logística, nós temos capacidade de competir com qualquer país do mundo, porque nós temos o mar, temos os portos, temos uma linha costeira bastante extensa e temos possibilidade de criar novos portos de águas profundas. Portanto, nós conseguimos competir. Temos a aumentar a eficiência. Os nossos portos, temos portos bons, sim senhora, mas se calhar não tem a dimensão dos portos lá de fora. Se nós aumentarmos a nossa dimensão, temos capacidade para competir. Nós podemos competir, por exemplo, na geração de energia elétrica. Temos aqui muitos cursos de rio, nós estamos no mar, portanto os rios desaguam aqui para Moçambique, às vezes causando muitas catástrofes e prejudicam muito em algumas fases do ano. Controlemos essas águas, alimentemos a população com água boa, de uma forma mais controlada e nesse processo geramos energia elétrica e vendemos energia elétrica. Nós temos capacidade de competir na geração e venda de energia elétrica com qualquer país do mundo. Temos possibilidade de competir na venda de energia elétrica gerada a partir do gás natural, por exemplo, com qualquer país do mundo, porque temos o gás natural do nosso país. E podemos produzir energia elétrica e vender energia elétrica, não só o gás. Nós temos que priorizar a venda de produto acabado, energia elétrica, e depois vendemos também o gás. E temos possibilidade de vender gás e competir com qualquer país do mundo porque temos o gás. Temos, por exemplo, em termos agrícolas. Em termos agrícolas é mais complicado porque a nossa economia, principalmente a nossa política, não é fácil enquadrar créditos agrícolas para qualquer empresário do ramo da agricultura. Esse é um grande problema, principalmente para a agricultura, porque a agricultura é um negócio de risco, mas existem países que conseguem manter e garantir que a sua agricultura funcione, principalmente os países da Europa. Têm financiamentos muito fortes para garantir o funcionamento da sua economia na componente agrícola. Mas temos, sim, algumas vertentes que nós podemos competir com qualquer país do mundo. Se calhar nós estamos hoje em condição de dizer, bom, nós queremos competir na produção de microchips, microprocessadores com a China e os Estados Unidos. Não estamos em condição. Mas temos que olhar para o que nós temos capacidade de competir bem e apostar nessas indústrias com muita força e muita determinação. E depois temos que aproximar as escolas universitárias e as escolas técnicas para essas indústrias. O curso de engenharia petrolífera tem que estar junto da exploração de petróleos. Os cursos de engenharia energética têm que estar junto dos petróleos, do carvão. Nós temos carvão, esse carvão também gera energia elétrica. Temos minério de ferro. O carvão de coque com minério de ferro pode-se fazer aço aqui em Moçambique. Indústria de aço. Nós estamos a importar aço da China. Portanto, nós exportamos minério de ferro, exportamos carvão e depois há outros produtos que se associam à mistura para conseguir gerar a qualidade do aço. E depois importamos o aço. Não faz sentido que nós podemos fazer aqui internamente. Temos é que dar prioridade, criar capacidade institucional para que motivem os empresários a produzir este tipo de produtos e criar políticas que também sejam um incentivo para que os empresários, principalmente os empresários nacionais, entendam que é chegado o momento de nós apostarmos nas altas indústrias, como esta que eu falava, por exemplo, do aço. Aço, pregos, nós não produzimos pregos no país, mas temos minério de ferro, temos carvão, temos energia elétrica para apoiar na industrialização das nossas fábricas. Portanto, há grandes possibilidades que nós temos para o nosso país. Eu acho que o futuro de Moçambique é brilhante. Nós é que temos que ter uma estratégia concreta para apoiar essas grandes indústrias que têm que se estabelecer e depois delas as indústrias de serviço e subsequentes aparecem. Mas o futuro de Moçambique só fica brilhante quando, em definitivo, sai deste ciclo de
conflitos armados. Proclamamos a independência nacional, logo a seguir foi a Guerra dos 16 anos e depois desse período assinaram-se os acordos de Roma. Vivemos 20 anos de uma paz relativa, depois voltaram os ataques no centro. Aparentemente com o DDR o problema está resolvido, mas temos um grande problema hoje na província de Cabo Delgado. É verdade, nós temos tido um ciclo bastante desagradável que tem-nos trazido grandes problemas. E como bem explicou, temos estado num ciclo permanente de conflitos, porque mesmo quando tivemos a tal paz relativa, vivíamos um momento de ameaças, tivemos aqueles ciclos em que de minha volta haviam ataques. Portanto, não geram uma paz efetiva, uma capacidade para a gente conseguir manter-se estável e que gerar crescimento. Bom, temos que apostar aí, é uma questão de diplomacia, é uma questão de governação, é uma questão de priorizar o fim destes tipos de conflitos para garantir que nós conseguimos desenvolver. Nenhum país consegue desenvolver enquanto tiver conflitos. O que é que Moçambique tem que fazer para sair de grande exportador tanto de matéria-prima não processada internamente? Quando não processa, exporta tudo em bruto, não acrescenta valor, por conseguinte, são milhares e milhares de empregos que não podem ficar cá no país. Bem, é uma questão de política económica. Nós temos visto agora, e ouvimos o Presidente da República falava sobre este tema, que há necessidade de processar mais cá no país e apostar mais, no fundo, não só na exportação de matéria-prima bruta. Eu acho que é uma questão de política. Se já ouvimos este tipo de promessas, então é o primeiro passo. Esperemos que, de facto, assim seja. Já ouvimos várias promessas que depois não foram realizadas. Mas, em primeiro lugar, é preciso que haja uma definição concreta do que é preciso. Alguns países são muito claros, por exemplo, alguns países que dizem não se exporta areia pesada. Areias pesadas não são exportadas. Refinem e depois exportem o que for preciso refinar. Não é exportado ouro em bruto, é exportado ouro refinado e acabado em bullion. Senão não há forma de... Nós ainda não temos esse tipo de limitações. Portanto, quando olharmos para este ponto, havemos de ver que geramos novas empresas. Novas empresas, novos empregos e novas especialidades. No fundo, são especialidades. Nós hoje, se calhar, conhecemos pessoas que têm capacidade, especialistas em produtos que nós exportamos em grosso, mas quando conseguimos fazer cá a refinação do gás e transformar o gás em combustíveis líquidos, transformar o gás em energia elétrica dentro do nosso país, vamos ter novos negócios, vamos ter novas experiências, novas expertise aqui no país, vamos ter novos empregos e vai gerar novos mercados no país. E depois que exportamos outro tipo de produtos, é aquilo que eu dizia, no gás em concreto, exportamos energia elétrica, não exportamos apenas gás. E esse gás temos que aproveitar. Nós somos um grande importador de combustíveis líquidos, mas nós temos gás que podemos transformar em combustíveis líquidos. Ou então, porque é que agora o Presidente da República anunciou a criação de uma refinaria. Há décadas que falamos sobre a necessidade de uma refinaria em Moçambique. Nós somos um país de logística. Se nós importarmos crudo em bruto e refinar no país, temos capacidade de apanhar alguns dos produtos que são excedentários numa refinaria e que nós muito precisamos, como, por exemplo, o alcatrão. O alcatrão, petróleo de iluminação. Então, nós importamos na mesma diesel, importamos gasolina, importamos petróleo de iluminação. Depois vamos importar asfalto. Portanto, uma refinaria, para nós, é mais do que apenas um produto que nos vai ajudar a alimentar a nossa economia. Nós temos um país de trânsito. Nós temos um pipeline para o Zimbábue. Se nós fazemos uma refinaria, estamos a ajudar países que precisam de comprar. Se nós formos a ver o corredor da Beira, vamos apanhar a quantidade de caminhões-tanque a viajar com combustíveis. Se nós temos uma refinaria cá, usamos pipelines. Esses caminhões deixam de andar na estrada, as estradas ficam mais seguras. E mesmo se os caminhões andarem, esses caminhões não são caminhões de trânsito, porque esses caminhões, na verdade, são caminhões que saem, por exemplo, da Zâmbia, e vêm cá ao Porto da Beira, por exemplo, vêm buscar combustível que está a chegar de onde chega, e não é combustível moçambicano. O que vão pagar cá é portagem, vão pagar algumas dormidas, mas não é combustível que nos estão a comprar. Portanto, nós temos que apostar em alguma dessas indústrias de transformação. Quando a gente transforma, criamos novas cadeias de desenvolvimento por baixo.
Economista Joaquim Dai, o futuro de Moçambique passa pelos grandes projetos que envolvem capital multinacional bastante intensivo, ou há que ver outras prioridades internas como a agricultura e por aí fora? Eu acho que tem que ser de uma forma transversal. Os negócios e investimentos de capital intensivo, eles ajudam, são essenciais principalmente para a balança de pagamentos. Nós olhamos para uma Mosal, por exemplo. A Mosal é uma grande ajuda para a nossa balança de pagamentos, nossa balança de transações econômicas, transações financeiras. Olhamos para uma indústria como a Sasol, por exemplo, ou a Kenmar. São indústrias que nos ajudam bastante do ponto de vista macroeconômico. Mas precisamos também de outro tipo de indústrias que nos vão ajudar a desenvolver novos negócios. Porque estas são indústrias grandes, mas que elas, por mais que elas queiram apoiar, não vão conseguir aumentar e dar mais empregos do que aqueles que eles conseguem dar hoje. Então, nós o que temos que fazer é criar novas indústrias que permitam haver várias empresas. É difícil como um país ter 2 ou 3 empresas do tamanho da Mosal a fazer o negócio da Mosal. Normalmente há de aparecer uma. Indústrias no negócio petrolífero vão aparecer um número limitado. Mas se nós apostamos, por exemplo, nas indústrias de tecnologia de informação, indústrias financeiras, são indústrias que vão criando vários pontos de concorrência e geram novos empregos. Então nós temos que olhar em toda a linha, não podemos olhar apenas para uns, e é por isso que nós temos um país tão diverso. O objetivo é criar novas indústrias, criar novos negócios e criar novos desenvolvimentos em toda a linha. Capital intensivo, mão de obra intensivo, mas também indústrias que sejam indústrias pequenas e médias empresas e principalmente as microempresas. O objetivo é criar novas indústrias, é criar novos negócios e novos empregos. Mas a agricultura moçambicana, que absorve grande parte da população moçambicana, tem possibilidade de um dia vir a cumprir o seu papel, tendo em conta os moldes em que é feita? Bem, a agricultura... Porque predomina praticamente a agricultura de subsistência. Sim, a nossa agricultura é superiormente uma agricultura de subsistência. E como sair disso? Como sair disso? É através de políticas económicas. As políticas económicas que permitem escalar a produção agrícola. Se nós olharmos para este tipo de situações que nós temos hoje, nós vamos olhar para um camponês que tem a sua machamba, tem vastas áreas de terreno, mas não consegue ter yields, ter capacidades de produção por hectare muito otimizados, porque se calhar não tem a tecnologia para aplicar. Nós olhamos para alguém que vai ter máquinas de plantio, sistemas de rega eficientes e sistemas de pulverização para que minimize o impacto de pestes e bactérias ou insetos que são prejudiciais à agricultura. E depois equipamentos de colheita e depois de refrigeração. Mas tudo isso custa dinheiro. O pequeno agricultor não consegue. Então é preciso pensar, do ponto de vista de políticas económicas, como é que nós criamos condições para que este agricultor tenha acesso a este capital. Abrimos o mercado para que ele encontre parceiros económicos para desenvolver a agricultura, ou criamos condições para que os agricultores possam ir buscar financiamento. O que nós vemos como experiência nos outros países é que os empresários da agricultura têm linhas de crédito que conseguem buscar junto aos bancos, instituições financeiras, para desenvolver a sua agricultura. É assim que eles têm produtores nacionais com capacidade produtiva muito forte. Portanto, é o que nós temos que tentar ver. Temos o seguro agrícola que a Mose lançou, não sei até que ponto está a surtir efeito, porque não vemos o desenvolvimento do negócio agrícola a avançar, porque os bancos ainda têm algum receio do risco. A agricultura é um negócio de risco, sim, mas é um negócio que toda a gente precisa, toda a gente come todos os dias. Então, E é também uma questão de soberania, que qualquer país que atingir a autossuficiência alimentar tem um bom caminho andado, sim, do ponto de vista da soberania. É uma questão de soberania. Mas nós vemos países como o Catar, como o Dubai, que não têm capacidade para produzir alimentos devido ao clima que têm, mas conseguem garantir a sua soberania noutros pontos. Agora, nós temos capacidade de produção agrícola no nosso país. Temos muita água, temos muita terra arável, temos logística para poder exportar e para poder fazer estes produtos andarem do norte a sul do país. Portanto, o que nos falta é mesmo a capacidade produtiva. E onde é que estão os nossos estrangulamentos? São principalmente na capacidade de financiamento ao setor agrícola. Por isso é que nós vemos, por isso é que a indústria agrícola que tem um peso no PIB é a indústria do açúcar
e do algodão. São indústrias eminentemente exportadoras. Portanto, são indústrias que conseguem financiamentos, são empresas, não são nacionais, conseguem financiamentos nos seus países de origem, a custos muito mais competitivos, produzem e depois fazem exportação. Portanto, nós o que temos que fazer é tentar competir, tentar ter créditos competitivos para a indústria agrícola e motivar. Nós temos aqui muitos técnicos que são formados na área agrícola, depois vão trabalhar em instituições de crédito, outras instituições, porque na indústria agrícola não conseguem encontrar espaço para todos. Portanto, é favorável a uma agricultura comercial. Uma agricultura Mas já comercial. tivemos aquelas experiências brilhantes logo a seguir mesmo a independência nacional. Aquilo que a região do Choco, nomeadamente o regadio do Choco, já foi capaz de produzir, que inclusivamente chegou a mobilizar estudantes para ir ajudar na cerca de arroz. Não mais voltamos a isso. O regadio do Choco é um regadio que vive essencialmente de componente comercial. O regadio do Choco tinha um gestor, o gestor tinha acesso a crédito para manter o regadio do Choco. O problema do regadio do Choco hoje é a manutenção. Aquela infraestrutura está velha, já não aguenta as mesmas capacidades que tinha há 50 anos atrás. A grande parte das terras estão assoreadas. E a grande parte das terras são assoreadas. Portanto, nós quando herdamos o regadio do Choco, herdamos numa altura em que ela tinha manutenção constante, a produção era uma produção agrícola, comercial, de grande escala, e que conseguia alimentar o negócio agrícola, porque era de exportação, normalmente não era muito, era também consumido em Moçambique, mas grande parte era exportadora. Portanto, aquela empresa tinha capacidade para manter o regadio. Hoje, o regadio está lá. Quem vai manter o regadio? De vez em quando aparece uma empresa e arranja uma parte do regadio, não toda ela. Portanto, temos que fazer mais regadios também, mas o regadio do Choco precisa de manutenção. E aquela manutenção é comercial. E quem é que vai financiar o regadio do Choco? Quais são as garantias que se vão dar a um banco nestas componentes de financiamento básico como nós fazemos hoje? De uma empresa que vai, pede um crédito, e o crédito é com base numa garantia bancária e uma garantia de hipoteca. Como é que se financia hoje, nos dias de hoje, com um crédito típico, a reabilitação do regadio do Choco? É muito difícil. Portanto, são esse tipo de perspectivas de política económica que é preciso pensar, repensar, para poder implementar. Só assim é que nós vamos conseguir desenvolver a nossa capacidade agrícola. 50 anos depois da independência nacional, quais são as grandes ameaças que identifica para o futuro do país, sobretudo na vertente econômica? As grandes ameaças são o desenvolvimento dos países vizinhos, principalmente, porque o desenvolvimento dos países vizinhos faz com que nós sejamos permanentemente ancorados ao desenvolvimento deles. E depois nós temos algumas componentes que nós podemos desenvolver antecipadamente a eles, por exemplo, a indústria do gás. Nós temos a indústria do gás em Moçambique e na Tanzânia. Mas se a Tanzânia desenvolve a indústria do gás, porque há de haver uma altura em que a indústria do gás, como aconteceu com o carvão, há de haver muito produto no mercado em que depois o preço cai. Então, se os nossos vizinhos conseguem desenvolver mais rapidamente do que nós depois perdemos. Nós temos que ter este pensamento competitivo. Temos que desenvolver com pressa. Angola está a desenvolver agora o corredor do Lobito. O corredor do Lobito, bem desenvolvido e muito forte, vai criar-nos um problema que vai tirar a logística, o negócio da logística dos países do Interland, que vão deixar Moçambique, que vão correr para o Lobito. Portanto, nós temos que olhar para este tipo de componente numa perspectiva competitiva. Portanto, para mim, eu acho que algumas das grandes prioridades é olhar, em primeiro lugar, para os nossos vizinhos. Nós falamos muito do desenvolvimento, por exemplo, agora fala-se muito no gás. Temos que desenvolver a indústria do gás, para vender o gás para o Japão e por aí fora. O nosso principal cliente tem que ser os nossos vizinhos. É mais fácil de vender aqui perto. Vendemos por pipeline. Do ponto de vista do custo de produção, para vender por pipeline é muito mais barato do que exportar por navios, por exemplo. E como eu dizia, vamos vender energia elétrica. Se nós produzimos energia elétrica para exportação, quer dizer que há mais energia elétrica para nós. Vamos ter energia elétrica com mais qualidade, porque é mais capacidade de produção de energia elétrica e para mais pessoas. Portanto, vamos vender energia elétrica, vamos vender o gás por pipeline, vamos olhar aqui para os nossos países vizinhos, vamos criar mais negócio com os países vizinhos, vamos vender combustíveis líquidos. Vendemos combustíveis líquidos para os países vizinhos. Eles precisam dos combustíveis líquidos, não que eles não precisam. Eles precisam. Nós é que não estamos cá para vender. Então, nós temos que mudar essa abordagem. Olhar para essa abordagem, vamos produzir alimentação para depois tentar exportar para os países vizinhos. Vamos exportar o que eles não produzem. E vamos importar aquilo que nós não temos capacidade de produzir melhor do que eles. Outras ameaças? Bem, outras ameaças são a instabilidade política.
A estabilidade política é uma das principais ameaças ao desenvolvimento econômico, porque não só durante o processo de uma guerra, como temos agora os ataques terroristas no norte de Moçambique, como ameaças à própria estabilidade política no país, afasta os investidores, retrai o investimento e, acima de tudo, torna o capital mais caro. Portanto, essas são algumas das ameaças. É outra das ameaças muito fortes que nós temos aqui no país, que é a instabilidade política e no fundo, deixa-me ver aqui mais algumas. As ameaças são muitas, eu estou a tentar sintetizar. São muitas, incluindo o crescimento populacional que não está a ser acompanhado do devido desenvolvimento econômico do país. O que isto pode representar? Por outro lado, fruto da massificação da educação, que resultou, portanto, de grandes decisões tomadas à luz da independência nacional, Moçambique massificou a educação e milhares e milhares de jovens formados e bem formados saem quase todos os anos para o mercado de emprego. Entretanto, não encontram ocupação. Este tipo de ameaça muito concreta, o que pode representar para o futuro do país? Bom, a taxa de crescimento populacional em Moçambique é dentro de acordo com aquilo que são as médias taxas de crescimento populacional. Não é escandaloso. O nosso grande problema, de facto, é a nossa fraca capacidade de gerar emprego para essas pessoas. É aí que nós falamos, portanto, eu não vejo este crescimento populacional como uma ameaça, vejo como uma ameaça é a nossa incapacidade de geração de empregos. Portanto, como falávamos, as políticas econômicas têm que estar viradas para a criação de empregos, criação de novas indústrias, novos empregos para conseguir absorver esta capacidade excedentária que nós temos, de pessoas que têm capacidade, que já estão formadas, têm um currículo debaixo do braço, mas não têm emprego. Portanto, esta é o nosso principal receio é este, não estamos a criar novos negócios. Temos que criar novos negócios, novas perspectivas, desenvolvimento de novas capacidades produtivas no país. E para terminar? Bem, para terminar, eu acho que nós temos que olhar agora para o futuro. 50 anos depois, é tempo de fazer um balanço e perceber que nós não desenvolvemos como queríamos ser desenvolvidos durante 50 anos. Tivemos muitos obstáculos, mudamos o tipo de regime político da nossa governação quando foi a independência, de um regime monopartidário para um regime democrático, mas ainda não vimos os frutos de uma forma tão abundante, principalmente por aquilo que são as características do nosso país. Portanto, a grande reflexão agora tem que ser o futuro. O passado é o passado, aprendemos com o passado, porque aquilo que ignora a história arrisca-se a cometer os mesmos erros. Aprendamos da história para que os próximos 50 anos sejam 50 anos de desenvolvimento e não 50 anos de estagnação. O economista Joaquim Tobias Dai foi nosso convidado para esta reflexão sobre o passado, o presente e futuro de Moçambique à luz das celebrações neste 2025 dos 50 anos da independência. Dissemos aqui e agora que Moçambique proclamou a sua independência nacional a 25 de junho de 1975. Obrigado pela preferência e fique bem.